Vamos dar tem alguém com mais alguma dúvida? Caso tenha, agora acredito que enviar um e-mail para o professor, o pessoal da organização vai enviar um e-mail do professor. Professor Lang, muito obrigado pela palavra que o senhor deu. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar aí da minha área de pesquisa. Sempre que precisarem, pode chamar que eu topo. Iremos chamar. Semana da Física está aí já. Bom, vamos dar agora prosseguimento às palestras, né? Agora vamos assistir a palestra sobre iniciação científica, a ciência em tempos de pandemia, uma abordagem histórico-filosófica, pelo discente Luiz Carlos Tunes del Nero. Luiz, fique à vontade. Tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo certinho, graças a Deus. Vou compartilhar aqui a minha tela, né? Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar o gancho do professor Lang, que ele acabou de falar sobre fake news, né? Matéria inteira aqui. Todos estão conseguindo enxergar? Dá para ver? Perfeito? Bom, então, primeiro, fazendo um gancho, né, com o que o professor Lang havia dito anteriormente, fazendo um gancho com a frase do professor Fanchini, da palestra dele, que ele tinha dito anteriormente, a respeito da falta de financiamento, né, em determinadas pesquisas, né, eu montei esse trabalho de divulgação científica justamente para combater as falsas informações. Aqui eu fiz mais um recorte, né, em situações em que vale mais a pena para os discentes da física mesmo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que essa palestra tem o intuito único e exclusivo, né, de provocar reflexões a respeito de como a ciência é utilizada, de como ela se comporta, utilizando como exemplo o cenário pandêmico atual, que é um cenário onde todos estão vendo as coisas que estão acontecendo, né? Não tem o intuito de me dirigir a uma figura específica, uma figura pública específica, e aqui tem recortes de notícias de jornal e também não tem intuito nem de falar contra nenhum jornal, nenhum meio midiático específico. A primeira ressalva que eu gostaria de tratar é a respeito da personificação. Então, antes de tudo, a gente tem que esquecer essa ideia de a ciência diz que principais estudos científicos, né, existem evidências que esse tipo de frase, esse tipo de termo não cabe a nós, né? Então a ciência diz que, toda vez que eu ouço a ciência diz que, eu lembro quem é um pouco mais antigo, né, vai se lembrar, eu ainda peguei essa fase do mesmo, né, daquela comunidade no Orkut, eu tenho medo do mesmo, né, ou seja, é uma entidade praticamente, né, a ciência hoje em dia ela é uma entidade personificada, né, e também eu coloquei aqui, trouxe, né, a notícia, principais estudos científicos, quais, né, evidenciam que evidências são essas? E uma outra coisa que eu acho muito, muito danoso à área da ciência é a associação de determinados estudos a figuras públicas. Então, por exemplo, aqui você tem uma foto do presidente segurando a cloroquina, e aí é uma notícia que fala que a cloroquina não é eficiente para a Covid, né? Independente se a cloroquina é eficiente ou não, para o caso de Covid, a cloroquina ela é um medicamento. Você associar ela a uma figura pública, que é muito polêmica, diga-se de passagem, acaba caindo em cima da medicação. Então vamos supor, uma pessoa que precise tomar cloroquina, vai no médico, o médico receita cloroquina, essa pessoa não vai querer tomar, porque ela vai ter preconceito com o remédio por conta da memória associativa que ela tem da medicação à figura pública, né? Então, para fazer uma breve introdução, eu trago aqui uma frase da introdução do livro, que é a Ciência Final, que fala que muitas vezes o termo científico ele é utilizado,
né, para passar mérito, confiabilidade, mas hoje em dia a gente não está mais vendo isso, né? Nesse cenário pandêmico atual, nessa crise que a gente está passando, as pessoas não estão mais conseguindo obter confiança na ciência, né? E outra, há tanta divulgação de tantos trabalhos que as pessoas não sabem mais classificar, as pessoas não sabem mais separar, né, produções científicas de qualidade e produções científicas de baixa qualidade. Aqui tem alguns exemplos que eu peguei no meu Twitter, né? Então, pessoas desesperadas, assustadas, com medo, querendo vacina, e outras pessoas relutantes a tomar a vacina, né? Então, você tem muitas pessoas falando que eu não tomo a vacina chinesa nem sobre tortura, né? Outra pessoa falando que vai ser sommelier de vacina, vai tomar qualquer coisa que aparecer na frente. Tem um relato aqui que para mim foi mais tocante, que fala sobre o pai dele, que ele relata, né, que o pai dele não quer tomar a vacina, e fala o que dá para fazer é sentar e chorar e esperar pelo melhor, né? Então as pessoas estão desesperadas. E com base nisso, vamos fazer uma breve análise filosófica em cima desse cenário. Eu trouxe aqui o livro Medo Líquido, do Bauman, onde eu acho muito interessante, que é um livro de 2006, e ele relata, ele traz, principalmente no segundo capítulo, essa ideia moderna de medo líquido, né? Então, principalmente ao temor às epidemias, né? Em 2006, ninguém nem imaginava esse cenário pandêmico, mas ele relata esse temor sobre a pandemia e ele fala das consequências. Então, a gente se tranca em casa, né? Sem alívio, sem conforto, diante dos temores. Os espaços públicos são ameaçadores. O medo e o mal são, essa frase é uma citação direta do livro dele. O medo e o mal são irmãos siameses, né? Então você não sabe de onde é que pode surgir o mal. E se alguém fizer uma vacina para matar todo mundo, né? Tem muitas pessoas dizendo que a vacina tem um chip e que aí o chip é do demônio e que aí a pessoa vai ficar com o demônio, né? Então é um cenário muito caótico, né? Existem pessoas falando absurdos, divulgando informações ridículas, porque as pessoas não sabem de onde é que o mal pode surgir, né? As pessoas não sabem quais pesquisas confiar, as pessoas não sabem nada. Então, as cidades que antes eram símbolo de proteção, né, passaram a ser fonte de ameaça, de perigo constante, e a tecnologia que busca procurar melhores condições de segurança para essas pessoas, na verdade estão sendo espaço onde estão permitindo com que a fonte do medo surja. E aí eu gostaria de também relacionar o medo com a confiabilidade das pessoas na ciência, né? Então você tem aqui, lembrando, esse daqui é um gráfico de 2020, né, do dezembro de 2020, onde perguntaram para as pessoas, né, qual vacina elas tomariam, né? Aprovadas em quais países. Aí algumas pessoas ficaram meio divididas na China, aí na Rússia, e o engraçado é que os Estados Unidos saem disparado na frente. E eu vou falar disso um pouco mais para frente, em cima da frase, inclusive, do professor Fanchini. Então aqui, um problema gravíssimo no cenário atual, que são as pessoas deixando de se vacinar porque não encontram vacina da Pfizer. Vão no posto de vacinação, perguntam sobre a vacina da Pfizer e não encontram e vão embora. Simples assim, tem lugares com cartazes, não temos vacina da Pfizer, para diminuírem as filas, né? Então, um cenário completamente caótico. E justamente a credibilidade que as figuras públicas, que são, querendo ou não, fazem parte dessa divulgação científica, fazem essa divulgação científica, muitas das vezes, não conseguem passar. Eu gostaria de salientar essa notícia fantástica, não sei se vocês viram, do vereador de Canela, eu achei fenomenal. Esse senhor, ele é uma cidade pequena que tem plantações e tem aviões que pulverizam agrotóxicos nessas plantações, né? E eu achei fantástico que ele virou numa reunião pública e transmitida, tem vídeo, se vocês procurarem na internet tem vídeo, dele falando assim, eu acho interessante a gente pegar esses aviões que pulverizam, né? E se a gente não jogasse álcool gel líquido em cima da cidade para matar o vírus? Aí a gente erradica o vírus da nossa cidade. Olha que interessante, um cidadão não, porque ele é uma figura pública, né? Que ele quer pulverizar álcool em gel líquido em cima da cidade. É um senhor que não faz a menor ideia do que ele está falando, né? Outra notícia, né? O Trump mesmo foi divulgador dessa notícia,
dessa fake news, né? De que para você evitar Covid, você tem que tomar desinfetante, né? E tem vários casos. Eu peguei essa notícia aqui que ficou mais popular, de pessoas na Rússia que morreram depois de beber desinfetante, mas eu tenho uma amiga particular minha que a avó dela tomou desinfetante, né? Uma tampinha de desinfetante em 2 litros de água, todo dia ela tomava um copo desse negócio aí. Assim, ela tomava água com sal, né? Uma garrafa de 1,5 litro de água com 2 colheres cheias de sal. O problema é que a avó dela é hipertensa. Então, a gente tem, assim, um cenário completamente caótico, onde as pessoas estão acreditando em absurdos e confiando em pessoas que não deveriam estar fazendo esse trabalho de científico porque não são cientistas. Estão divulgando estão divulgando informações falsas mesmo. E aqui também, só para título de curiosidade, olha como é engraçado a quantidade, esse gráfico foi feito com os dados de 9 de junho, né, desse ano. E aí a gente tem a quantidade de não imunizados, a quantidade de pessoas que tomaram a primeira dose e a quantidade de pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose. Olha a quantidade de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Muito provavelmente porque tiveram reação, porque estão com medo, porque estão assustadas, porque estão apavoradas, né? A vacina provoca reações, né? A vacina não é soro, ela não te entrega um anticorpo, né? A vacina, ela vai fazer com que o seu corpo produza os anticorpos, né? No caso da Pfizer, vai ser com RNA mensageiro. No caso da Coronavac, vai ser com o vírus, digamos assim, morto, né? No caso da AstraZeneca, é com o vírus não replicante. Mas, em todo caso, a vacina vai fazer com que o seu corpo produza por conta própria os anticorpos, não te entregar os anticorpos de graça. Ou seja, toda vacina, toda e qualquer vacina, principalmente a da Covid, vai te produzir um caso de infecção viral, obviamente. Vai ter dor no corpo, vai ter febre, só que não vai te matar, né? No caso, se você receber o vírus cru, né, sem vacina, sem nada, ele pode facilmente te matar, né? Ainda não se sabe por que algumas pessoas são assintomáticas e outras não, né? Mas fato é que a vacina pode produzir. Recentes pesquisas, inclusive, dizem que quem tem o costume de tomar vacina para gripe tem menos reações à vacina, porque já está com o corpo mais acostumado. Eu tomo, por exemplo, vou usar o meu exemplo, eu tomo todo ano vacina para gripe, né, porque eu sempre fiquei muito gripado, então desde criança eu tomo. Eu lembro quando eu era criança, eu tomava vacina para gripe, era 1 semana de cama, assim, com febre, dor no corpo, sem, assim, mas depois disso era 1 ano sem gripe, né, até surgir a nova variante do H1N1 e aí tem que se vacinar novamente. Mas as pessoas não sabem como é que funciona uma vacina. E aí, quais são os critérios que essas pessoas escolhem para falar, não, a Pfizer é melhor que a AstraZeneca, que é melhor que a Coronavac? Então, voltando um pouco mais sobre o que eu venho trazer para vocês a respeito do que a gente, que é da área da ciência, da área da física, precisa saber. Então, qual que é a relevância desse conhecimento científico? Eu trago aqui uma visão voltada de um livro de professores da Unesp, né, para a área da saúde, de metodologias filosófico-científicas para a área da saúde, né, mas como se produz um trabalho científico, né? Esse que é o que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Então, primeiro, a capacidade de produzir conhecimentos novos, né? Então você tem questões e você quer soluções eficazes e rápidas para isso, né? Eficientes para isso, partindo de análises e sínteses, né? E essa síntese tem que, a gente vai falar daqui a pouco, que tem que ser muito bem trabalhadas, como vão ocorrer essas sínteses, né? Ela produz a capacidade crítica, então, que nem o professor Rodolfo Lang tinha acabado de falar sobre você falar se um trabalho é bom, se um trabalho é ruim, né? O povo terraplanista. Como é que você vai debater com esse tipo de pessoa que está cheio de argumento, né? Como é que você vai criticar essas pesquisas? Então, você saber como é que eles formularam as hipóteses deles, para depois a gente, pautado em hipóteses, a gente desmontar, né, as hipóteses falsas, né? A capacidade de raciocinar cientificamente, né, ou seja, de gerar hipóteses, de descobrir a causalidade dos fenômenos e
considerando sempre a perspectiva histórica e social da ciência, porque principalmente a ciência da área da saúde existem muitas variáveis inclusas, não é algo simples, a ciência não é algo objetivo, a ciência tem muitas variáveis inclusas, não tem como você conseguir considerar todos os fatores, né? Então você vai falar da eficiência de uma vacina, tudo bem, fala da eficiência de uma vacina, só que é o seguinte, em qual que é o seu espaço amostral? Você verificou a eficiência de vacina para quem? Para homens, mulheres, que faixa etária, é diabético, não é diabético, é obeso, tem comorbidade, qual comorbidade, por que esse tipo de problema é classificado como uma comorbidade? Então, existem vários fatores que não são objetivos. Então, exatamente o que eu tinha acabado de falar, né? Trouxe uma frase do Mário Sérgio Cortella para a gente poder refletir um pouco. Então, não basta ter informação, né? Não é suficiente eu só ter dados. Eu preciso saber o que fazer com esses dados. Então, a metodologia científica ela vai tratar disso. Ela vai te dar um roteiro de como é que você vai proceder perante o seu trabalho científico e como é que você vai formular hipóteses à base, né, desses dados que você acabou de coletar. Então, você vai ter planejamento, você vai ter, antes de tudo, né, você vai ter um problema que vai guiar a sua pesquisa, depois você vai fazer uma coleta de dados empíricos ou bibliográficos, você vai levantar hipóteses, depois você vai planejar os testes dessa hipótese para saber se eu posso afirmar ou não, né, isso. Depois você vai repetir, né, você vai tentar verificar as interações, no caso das interações, por exemplo, das reações que a vacina pode causar, né? Será que diabetes influencia? Será que uma pessoa que possui HIV pode tomar qualquer vacina? Será que ela tem mais ou menos reação com uma, com outra? Será que um diabético, um hipertenso? Então são muitas variáveis. Então a hipótese que vai ser criada depois de todo esse método regrado científico que você vai desenvolver, né? Existem vários tipos de metodologia de pesquisa para tipos de pesquisas e trabalhos diferentes, né? Então você vai, para levantar sua hipótese, observar sistematicamente, então você vai acompanhar, registrar, controlar todas as condições, todas as variáveis, você vai avaliar a modalidade, né, das coletas de dados que sofrem interferência e que não. Você vai fazer uma análise do problema, você vai identificar os elementos, né, da situação problema, e também, se necessário, quantificar, né? Não é porque é quantificado que é ciência e não é porque não é quantificado que não é ciência. Isso é muito importante ressaltar. Muitas pessoas colocam gráficos que não servem para nada em suas pesquisas, né? Então, você tem a realização do trabalho piloto, eu vou avançar um pouquinho, que eu estou um pouquinho com o tempo apertado, e chegar no raciocínio indutivo depois dessa repetição, né? Então, o raciocínio indutivo é fazer a correlação entre essas variáveis e os casos observados, né? Verificar essa relação causal entre as variáveis, né? Só que, assim, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos ingênuos, né? E nós sermos o indutivista ingênuo, que é o indutivista da música do Renato Russo, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Não é claro que o sol vai voltar amanhã, né? É uma previsão futura baseada em eventos passados, em análise de eventos passados. Ou seja, uma possibilidade, uma probabilidade do sol voltar amanhã. Mas eu não posso afirmar que o sol vai voltar amanhã. Não é claro para um cientista que o sol vai voltar amanhã. Aí eu tenho um exemplo aqui para explicar de maneira mais expositiva o indutivismo ingênuo, né? Então, primeiro, você tem essa notícia aqui falando sobre a vulnerabilidade dos idosos a respeito do coronavírus, né? Então, ele não questiona, né, se os idosos sofrem vulnerabilidade, ele já afirma, eles sofrem vulnerabilidade, por que eles sofrem, né? E aqui nós temos dois casos muito diferentes, infelizmente o caso trágico do falecimento do Paulo Gustavo, se eu não me engano, aos 42 anos, e nós temos o Carlos Alberto de Nóbrega, que se recuperou da Covid, relatando sem dores e sem sofrimentos. Então, a gente não pode ter essa ideia de que porque foi feito um estudo e tantos idosos sofreram mais com a Covid do que outros, que então todos os idosos vão sofrer e todas as pessoas que são jovens vão passar
muito bem, não vou ter problema, vão ser assintomáticas, né? Eu já presenciei crianças de 6, 7 anos, não foram uma, não foram duas, entrando aqui no Hospital da Unimed de Bauru sem conseguir respirar com um balão de oxigênio. Crianças que são consideradas assintomáticas. Então a gente não pode fazer essas afirmações gerais, né? A gente não pode falar, não, 100%, né? Se é criança não precisa usar máscara. Criança é sintomática, né? E eu trago alguns outros exemplos reais para a gente poder exemplificar de uma forma melhor como que tá esse cenário nacional. Então a gente tem aqui o relato do nosso primeiro-ministro, do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, e aí ele fala 3 coisas que eu considero assim óbvias que foram ditas por pessoas por uma pessoa que não é da área da ciência. Ele fala exatamente o que é o senso comum. Primeiro, o chinês inventou um vírus. Primeiro que não se inventa vírus, né? Um vírus pode ser sintetizado, mas não se inventa vírus. A outra coisa, o americano tem 100 anos de investimento em pesquisa, né? O que eu achei muito curioso, porque então o professor Fanchini acabou de comentar a respeito do financiamento em pesquisa, então não importa quanto o professor Fanchini se dedique, trabalhe, estude, corra atrás, produza trabalhos científicos, isso não importa, porque os americanos vão ser sempre melhores do que o professor Fanchini, independente de qualquer coisa. Então é assim, a gente pode fazer essa afirmação? Claro que não, não é porque um país tem um maior histórico em investimento em pesquisa, que então as produções científicas deles são infalíveis, são muito melhores do que as nossas, né? E tem um outro caso que eu trago aqui, que eu acho o mais curioso de todos, né? É um caso um pouco mais absurdo, que muitas pessoas ficaram achando que era fake news. Não é fake news, é fato, né? Que é de uma pesquisa que afirma que fumantes têm uma proteção pulmonar contra a Covid, né? E o mais interessante de tudo, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, perceber aqui embaixo, que ela foi produzida pelo Hospital de la Piété Salpêtrière, desculpa, eu não falo francês, mas esse hospital não é qualquer hospital, né, é um centro universitário, um hospital universitário, que não é qualquer hospital, ele é o hospital onde faleceu a princesa Diana, onde ela foi transferida para lá. Então a coroa não ia mandar a princesa Diana para qualquer hospitalzinho em qualquer lugar, né? É um hospital que tem 4 séculos de existência, né? É um hospital que abrigou, que foi cátedra de um dos maiores cientistas da neurologia da história, né? Que desenvolveu a fisiopatia, várias doenças, estudou neurosífilis e foi o mentor do Freud. Então não é qualquer hospitalzinho. E mesmo assim, uma pesquisa produzida por esse hospital traz uma pesquisa dessa, que possui, que a gente consegue ver, lendo no trabalho, a gente consegue bater o olho e perceber erros crassos nessa produção científica. Então, primeiro, sempre que uma pesquisa diz, sugere fortemente, tem a probabilidade, é uma pesquisa inconclusiva. Né? Tem a probabilidade, tem uma possibilidade, sugere fortemente, são palavras bonitas para falar que a pesquisa foi inconclusiva, né? Outra coisa, o espaço amostral, né? O espaço amostral dessa pesquisa foi realizado em 21 pacientes que eram fumantes. Então, olha que curioso, 21 pacientes somente foram analisados. Como é que você vai querer fazer um caso geral analisando 21 pacientes? E detalhe, que não estavam em situação grave. Não eram casos graves de Covid, eram casos brandos de Covid, ambulatoriais, que seriam como se fosse um PA nosso, né? E de pacientes que estavam no quarto, mas não estavam em nenhum estado grave, né? E depois, curiosamente, na conclusão do artigo, ele ainda relata que dados foram misturados, que dados estavam ausentes, que não foi possível concluir, e daqui essa citação que está presente entre aspas foi uma citação direta, uma tradução direta que eu fiz, né? Onde o estudo afirma que não se pode confirmar a causalidade dessa associação. Então não tem hipótese. Você não pode confirmar a causalidade, não existe hipótese. Você levantou uma hipótese que ela é falha, que ela necessita de mais estudos para ser mais, para poder ser averiguada melhor, né? Para poder ser confirmada.
E a cereja do bolo, que eu acredito, né, é que o Hospital Le Monde, ele publicou, né, no ano de 2013, que um médico, né, recebeu 220 mil dólares de financiamento para o seu laboratório de indústrias do tabaco. E dois dos médicos, né, que fizeram o trabalho que a gente acabou de ver, esses médicos, eles são do mesmo laboratório que o Jean-Pierre, né? Então eu acho muito, muito curioso também. Será que é só coincidência? Pode ser só coincidência, ou não, né? Então a gente consegue perceber a presença de viés nas pesquisas científicas. É muito difícil a redução de viés dentro das pesquisas científicas, principalmente em pesquisas científicas que recebem um financiamento muito alto, sempre. Né? Essa é a importância, por exemplo, de uma análise histórica, de uma análise sociológica de determinadas áreas de estudo. Né? E aqui, para não falar que eu que estou falando, dando a minha opinião particular, né? Quando essa pesquisa chegou ao Brasil e virou polêmica, aqui está na revista Veja Saúde, os cientistas, alguns cientistas, né, leram e falaram que as pesquisas precisavam de mais experimentos, de uma melhor coleta de dados e tudo mais. E voltando ao exemplo do Paulo Guedes, eu acho muito interessante como a ciência é vista de uma forma objetiva, né? Uma coisa simples, dá a impressão que uma coisa é uma receita de bolo, né? Fazer vacina é receita de bolo. Faz um bolo, um gostou, todo mundo vai gostar, né? Então, com as palavras do ministro, qual o vírus? É esse? Tá bom, decodifica, tá aqui a vacina. Eu acabei me recordando daquela propaganda do Danoninho, né? É só colocar a pazinha, colocar no congelador e tá pronto o sorvetinho, né? É uma coisa muito objetiva. Você, decodifica, tá aqui. E outra, o ministro tá falando da Pfizer. Ele tá enaltecendo a vacina da Pfizer. Ele tá falando que ela é melhor porque ela é americana. Detalhe, não tem decodificação. É o RNA mensageiro. Não tem decodificação de vírus. Tem produção de RNA mensageiro. Isso é muito curioso. E aqui para concluir, né? Então, a gente não pode afirmar, né? Então, a idade de uma universidade não caracteriza a qualidade de uma pesquisa. Você tem uma universidade de 4 séculos, né, fazendo uma pesquisa desse tipo, o que apresenta resultados completamente inconclusivos, né, e foi amplamente divulgada. Outro argumento que vai contra a frase do ministro. A Pfizer tá hoje, né, essa atualização é do dia 19 de junho, né, a Pfizer está em terceiro lugar das vacinas mais efetivas, né, então, para qual espaço amostral a Pfizer seria mais efetiva, né, o que significa a efetividade de uma vacina, qual a relação do período de investimento e efetividade científica. E para finalizar, eu gostaria de falar aqui também, de fazer uma divulgação a respeito do calendário de vacinação. Então, eu não sei as pessoas que estão assistindo, que se enquadram nas idades, por gentileza não percam as vagas. Muitas pessoas me perguntaram, qual vacina eu devo tomar? Eu digo, a que tiver, né? Falando a respeito fazendo uma divulgação a respeito das reações que as pessoas estão tendo com as vacinas, muitas vezes as pessoas não têm reação por conta da vacina, mas por conta do aditivo que tem na vacina, que ele muitas vezes tem um caráter mais oleoso, né? Então, também provocando inflamações musculares, que acabam ocasionando dores, às vezes febre também. São vários fatores que podem causar um quadro inflamatório dentro desse espaço amostral que foi estudado, né? A Pfizer está em terceiro porque o aditivo que eles usam, né, o adjunto, na verdade, o termo correto, né, que eles utilizam, é um adjunto lipídico, então ele é muito gorduroso, muito oleoso, isso provoca um quadro inflamatório significativo nas pessoas que tomam a Pfizer, por exemplo. Né? Não significa que a Pfizer vai matar, é só uma inflamação por conta do adjunto da vacina, né? Mas eu gostaria de deixar aqui o projeto, por gentileza, não faltem, não percam as datas, não deixem de se vacinar, por gentileza. Aqui tem algumas referências e tem o meu e-mail, né? Eu fiz um trabalho um pouco maior, mas infelizmente o tempo é um pouco curto. Se alguém quiser mais alguma referência, se alguém quiser tratar de algum outro tema, eu fico à disposição.
Gostaria de agradecer ao CAFIS, né, principalmente ao CAFIS, mas toda a organização do workshop, e também gostaria de agradecer ao professor Jonas, que ele fez uma análise, né, da minha apresentação, me ajudou a selecionar o que deveria estar incluso e o que eu deveria selecionar para conseguir me enquadrar aqui no período de apresentação. E eu gostaria de finalizar aqui com uma frase do Pasteur, né, que ele é o criador de muitas vacinas da raiva e do antraz, e salvou muitas pessoas da morte. Então, seja quais forem os resultados, com êxito ou não, o importante é que no final cada um possa dizer que fez o que pôde, né? Então, muitas pessoas que reclamam da vacina, que se vacinam, que falam que não vão se vacinar, se todo mundo se vacinar, se todo mundo fizer a sua parte, independente de qualquer coisa, todo mundo lutando pelo bem comum, né? Então todo mundo vai estar fazendo o que pôde. Desculpa, eu peço perdão que eu excedi 4 minutos aqui pelo que eu posso ver, mas eu fico muito grato pelo espaço para divulgação. Luiz, muito obrigado pela sua palestra. Isso não vai somar só para nós graduandos, mas para também toda a comunidade. Isso é importantíssimo. Inclusive, eu até compartilhei recentemente um paper que mostra quais são as diferenças entre as vacinas, e isso acho que a gente precisa realmente divulgar muito, porque a vacina vai influenciar na saúde pública sempre, né? Muito obrigado. Obrigado também a todos os professores que participaram ou apenas estão presentes na nossa reunião. Obrigado também à comissão organizadora por estar, não só porque aqui eu apenas estou apresentando, né? Mas teve todo um outro trabalho por trás de todas as organizações, dos documentos, do site e até agora o horário, enfim. Deixo agora a palavra com o Denis. Obrigado, Vitor. Bom, só agradecer a todos e todas que participaram também do evento, né? É muito fundamental ter uma quantidade tão expressiva de pessoas aqui para a gente conhecer, né, discutir, compreender e ver tantas possibilidades apenas em nosso curso, né? Então é muito gratificante poder proporcionar esse espaço para vocês e para que a gente possa ir, né, em um futuro não muito distante, estar todo mundo trabalhando nessas respectivas áreas. Alguns informes para amanhã, né? O link, a gente vai manter esse link mesmo aqui, mas é extremamente necessário que vocês façam o credenciamento, né? Que vocês acessem essa sala do Google Meet pela parte do credenciamento lá no site do Eventbrite, tá? Para que seja contabilizada a presença e depois esteja tudo ok para a emissão do certificado. Amanhã a gente volta no mesmo horário, né? Às 19h. Espero que amanhã a gente não tenha nenhum imprevisto dessa natureza que a gente teve hoje, né? É importante ter esses imprevistos porque a gente aprende também, né? Aprender com os erros. Mas espero que amanhã seja tão bom quanto foi hoje. Espero que vocês tenham gostado também, pessoal. E se mais alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Em relação às perguntas, como agora já é 11h10 quase, enviem perguntas para ele por e-mail, para o Luiz. E também quero agradecer a todos os participantes dessa palestra, desse evento. Estão aí firme e forte até agora, aguentando a gente, escutando. 4 horas, né? Overdose de informação. Exatamente. Mas, e posteriormente, gente, foi perguntado sobre as apresentações. Eu não cheguei a perguntar para os docentes se eles vão disponibilizar, mas toda a gravação vai ser disponibilizada com recortes do YouTube. Então, por exemplo, a palestra do Del Nero vai estar só a palestra dele lá, o episódio da palestra dele. Então, vocês vão poder ver especificamente, novamente, né, cada parte específica. Tem umas mãozinhas levantadas aqui. É minha, desculpa. Desculpa atrapalhar. Se as pessoas preferirem, né, o Vitor e o Denison têm o meu WhatsApp, se ficar mais cômodo para quem quiser pedir o meu WhatsApp para eles, eu também posso passar o material. Você pode passar por aqui pelo chat também, Lucas, Luiz. Acho que fica mais prático também. Beleza. Pode encaminhar. E é isso, gente. Muito obrigado, boa noite, se cuidem. Quem puder tomar a vacina, toma. E é isso daí. Abraços. Boa noite, muito obrigado. Até amanhã, hein? Todo mundo aqui junto de novo. Boa noite, gente. Obrigadão. Maravilhosa, gente. Obrigadão. Até amanhã, galera. Tchau, tchau, Maísa. Até amanhã.
Deixa eu parar a gravação aqui.